Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, nessa aula aqui de hoje, a gente vai falar sobre esse assunto aqui, ó, múltiplos e divisores de um número natural, né? Então, primeiramente, a gente vai falar sobre os múltiplos. Bom, como que eu faço para descobrir os múltiplos de um determinado número? Bom, eu vou fazer o seguinte, ó. Se eu pegar, por exemplo, aqui o número 3, quero encontrar o conjunto dos múltiplos de 3. Então eu vou fazer assim, ó. Eu vou escrever o M, que se refere a múltiplo. Vou colocar entre parênteses o 3. Coloco o sinal de igual e as chaves. E daí eu vou encontrar o conjunto dos múltiplos de 3. Como que eu faço isso? É simples, pessoal. Vocês vão fazer assim, ó. Vocês vão pegar, fazer 3 multiplicado por 1, que é 3. Depois, 3 vezes 2, que é 6. Depois, 3 vezes 3, que é 9. Bom, reparem que eu tenho um padrão aqui, ó. Eu começo com 3, 6 e 9. Reparem que eu estou pulando aqui, ó, de 3 em 3. Isso significa que o próximo número aqui seria qual? O 12. Então, eu não preciso fazer todas as contas, né? Ou muitas contas, para me encontrar o conjunto dos múltiplos de 3. Eu já encontrei aqui o padrão, que vai ser de 3 em 3. Então, eu vou listar aqui o meu conjunto dos múltiplos de 3. Então, vai ficar assim, ó, de acordo com o que eu fiz aqui, ó. Vai ficar 3, 6, 9. Aí o próximo, eu sei que 9 mais 3 vai ser 12, porque pula de 3 em 3. O próximo vai ser 15. E assim até o infinito. Esses 3 pontinhos aqui significa que vai até o infinito. E aí eu não posso esquecer de colocar as chaves, porque eu abri aqui e fechei aqui. Então, esse aqui, pessoal, é o conjunto dos múltiplos de 3. Então é fácil, né? Encontrar os múltiplos de um determinado número, como no caso aqui, que eu procurei encontrar aqui do 3, foi fácil. Basta eu efetuar o quê? As multiplicações, começando aqui do 1, ó. Ok? Bom, agora, em se tratando agora de divisores, vamos falar agora sobre divisores. Como que eu faço para encontrar o conjunto dos divisores? Por exemplo, né, vamos pegar números pequenos aqui. Como que eu faço para encontrar o conjunto dos divisores do número 10, por exemplo? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou escrever aqui o D de divisor. Abro aqui o parênteses, coloco o 10, que é o número que eu escolhi aqui. Coloco o sinal de igual. E abro aqui as minhas chaves. Mas como que eu faço para encontrar o conjunto aqui dos divisores de 10? Bom, nesse caso, pessoal, eu vou ter que dividir o 10, mas não é por qualquer número. Por quê? Eu não posso, por exemplo, dividir o 10 pelo 11 ou pelo 20, por exemplo. Porque tanto o 11 como o 20, né? No caso o 20, por exemplo, o 20 ele é maior que o 10. Então, existe um determinado intervalo, ou seja, eu vou ter que escolher números para me fazer essas divisões. Eu vou ter que escolher números que vão desde 1 até o 10. Então vão ser números que vão estar nesse intervalo aqui, ó, de 1 a 10. Não pode ser maior que 10, ok? E tem que começar pelo 1, né? Então vamos lá, para me encontrar esses divisores, eu vou ter que dividir o 10 por números que estejam nesse intervalo aqui, cuja divisão seja exata. Ou seja, o resultado tem que ser zero, o resultado do resto tem que ser 0. Não pode ser divisões onde o resto seja diferente de 0. Então vamos lá, vamos primeiro
dividir o 10 pelo 10. Então vamos lá. Ó. 10 dividido por 10, eu sei que é 1. Bom, agora eu vou escolher um outro número nesse intervalo aqui para me dividir por 10. Será que dá para me escolher o 9? Não dá, né? Porque, por exemplo, se eu pegar aqui e fizer 10 dividido por 9, olha o que vai ficar. 1 vezes vai ser 1, 1 vezes 9 é 9, e 10 menos 9 é 1. Então o resultado do resto aqui é diferente de 0. Então não dá para me dividir o 10 pelo 9. A mesma coisa vai ser com relação ao 8. Não dá para dividir pelo 8, nem pelo 7, nem pelo 6. Então o próximo número que eu vou dividir o 10 aqui, que eu vou usar para dividir o 10, vai ser o 5. Então 10 dividido por 5, vou fazer aqui. 10 dividido por 5 ó, é 2. 2 vezes 5, 10, e o resto vai ser 0. Então dá para me usar o 5. Então dividindo o 10 pelo 5 vai ser 2. Bom, agora qual o próximo número que eu vou usar para dividir aqui o 10? Dá para usar o 4? Não dá. O resultado também vai ser diferente de 0. Posso usar o 3? Também não. O resultado vai ser diferente. Do resto vai ser diferente de 0. Posso usar o 2? Posso. Se eu pegar aqui o 10 e dividir por 2, ó, o que vai acontecer? 5. 5 vezes 2, 10. E 10 menos 10 é 0. Então dá para me dividir o 10 pelo 2, que vai ser 5. Então, 10 dividido por 2 é 5. E agora o que sobrou, né? Qual que é o número que eu posso usar aqui para fazer a divisão? O 1. Ele está no intervalo também. Ó. Então vou pegar aqui 10 dividido por 1, que eu sei que é o próprio 10. Então, o conjunto dos divisores que eu quero encontrar aqui, pessoal, são esses números aqui, ó. Reparem, ó. Conjunto dos divisores, ou seja, aqueles que dividem o 10. E o resto é sempre 0. Então, os números que dividem o 10 são esses aqui, ó. Eu encontrei aqui o 10, encontrei o 5, encontrei o 2 e encontrei o 1. Então, são esses números que eu vou colocar. Vou escrever aqui embaixo, tá? O conjunto dos divisores do 10. Então são esses, ó. Vou colocar em ordem crescente, tá? Então vai ficar o 1, que é esse aqui, depois o 2, depois o 5 e depois o 10. E daí, como eu abri aqui as chaves, eu não posso esquecer de fechar aqui, tá? Coloco as chaves aqui no final também. Então reparem, pessoal, que eu obtive aqui então o conjunto dos divisores de 10. Ok? Agora, uma coisa interessante que vocês devem observar. Existe uma diferença entre o conjunto dos múltiplos, uma diferença básica, né? Que eu posso perceber de imediato entre o conjunto dos múltiplos de um número e o conjunto dos divisores de um número. Que diferença seria essa, né, pessoal? Reparem que o conjunto dos múltiplos aqui, eu começo com um determinado número, ó, e vai até o infinito. Vai até o infinito aqui, ó. Então o conjunto dos múltiplos, ele não tem fim de um determinado número. Ele não tem fim o conjunto dos múltiplos. Agora, se eu pegar o conjunto dos divisores, ó, reparem que eu tenho um intervalo. Como eu disse lá no começo, ó, eu teria que fazer essas divisões no intervalo de 1 e 10. Então reparem que o conjunto dos divisores de um número tem um início e tem um fim. E essas são as diferenças básicas. Ok, pessoal? Então eu vou ficar por aqui. Um grande abraço para vocês e até a próxima aula.